Olá, meus amigos, minhas amigas do Paiolão em Prosa, cá estamos para mais uma edição do nosso videocast. É uma bênção de Deus estar aqui hoje mais uma vez com você, meu amigo, minha amiga do outro lado da telinha. Desde já agradeço a todos por estar acompanhando o nosso canal Videocast Paiolão em Prosa, o canal do Paiolão. E hoje eu tenho mais que uma honra. Hoje é uma honra receber aqui no nosso videocast ele, que é pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Maracajá, o Padre José Aires. Padre José Aires, ele já vai dar o oi dele, tem muita história para contar, uma bênção de Deus. E lembrando que o videocast Paiolão e Prosa tem um oferecimento do jornal Cocal Notícias, do meu amigo Cássio Panhan. Abraço para você, Cássio. Também Chefes S.A. Para o seu evento, contrate Chefes S.A. E também Jovem Teixeira, design gráfico e fotográfico, homem dos cliques, faz edição. O jovem é o cara que tiver 90 anos, vai ser jovem. Então pode contratar que o cara é jovem. Agora, sim, é um privilégio receber aqui meu amigo Padre José Aires. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito boa noite, Paiolão. Que alegria estar aqui. Obrigado pelo convite e participar deste momento do Paiolão em Prosa. Uma alegria. Padre José Aires, quando o jovem falou assim, eu tenho uma dica de um entrevistado para nós chamar e ver se ele aceita. Quem é? Padre José Aires. Eu me lembrei que o senhor trabalhava lá em Cocal do Sul. Que bênção de Deus que vai ser o padre. E muito obrigado por ter aceito, viu? Uma alegria e obrigado pelo convite. Você veio de Maracajá, padre? Maracajá, estou lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição. Há quantos anos já lá? Este é o quarto ano. Quarto ano? Quarto ano. E na época que você foi pároco de Cocal, foi em que ano? 2005 a 2010. 2005 a 2010. Depois eu fui de Cocal, eu fui para Lauro Miller. Lauro Miller também? Lauro Miller. Isso. Lá é 3 anos. 3 anos. Então, padre, para a gente começar também o nosso programa, a nossa entrevista, queria que o senhor falasse também sobre a sua origem, como você descobriu, a sua vocação para o sacerdócio, padre. Eu sou filho do Dona Dalva. A Dona Dalva. Dona Dalva de São Joaquim. Meu pai já está no céu fazem 9 anos. Eu sou natural de Santa Rosa do Sul. Santa Rosa do Sul. Eu sou o irmão do meio de 5 irmãos. Sou o terceiro de 5 irmãos. A nossa família, ela é assim rural, da roça, né? E a minha vocação, eu nasci num ambiente católico e num ambiente vocacional. A minha mãe, hoje ela tem 83 anos, se eu não me engano, 83 anos, e a minha mãe sempre rezou pelas vocações. Sim. Antes de eu nascer, minha mãe já rezava pelas vocações. Ela sempre rezou muito. E aí eu nasci num ambiente católico, um ambiente vocacional. Eu ingressei no seminário com 13 anos. 13 anos, padre? Novinho, né? Novinho. 13 anos. Ingressei em Criciúma. Em Criciúma. No seminário rogacionista Pio XII. Com 13 anos ingressei. Hoje eu tenho de padre 28 anos. 28 anos. 28 anos e de o padre. Tempo passa, né? O tempo voa. O tempo voa, né, padre? O tempo voa bastante. Estou com 58 anos. Então a minha origem é rural, né? Ingressei ali no rogacionista, então eu professei os votos religiosos, porque sou religioso, mas depois é uma linguagem canônica, me encardinei, me transferi para a diocese de Criciúma, hoje sou padre diocesano. Então o senhor, resumindo, desde pequeno, desde quando já nasceu, já tinha dentro de casa digamos, o costume, aquela tradição também da família, né, de rezar e tudo mais, né? De rezar, de participar da vida da igreja. Na época eram os freios capuchinhos. E já ouvi que vão em casas, né? Exatamente, faz as missões. Isso. Inclusive na paróquia que eu estou hoje, Maracajá também era dos capuchinhos. Estiveram em Praia Grande, São João do Sul e Santa Rosa do Sul. Então foi a minha família sempre ligada à igreja e sempre participando, né? Desde pequeno. Então, com esse ambiente, conheci o seminário, recebi o convite e ingressei ali ainda bem novinho. Inclusive hoje, então, Maracajá, você também está mais próximo da família, né?
É a paróquia onde eu estou trabalhando, que estou mais proximamente da família. Exatamente. Maracajá a Santa Rosa. Já morei em outras cidades, outros estados, outros países, mas hoje eu estou bem pertinho da... E a mãe assim, né? Minha mãe está me vendo. A mãe sempre quer o filho pertinho, né? Com certeza, né? Quer sempre quer o filho pertinho. Então a gente está lá toda semana. É a Dona Dalva, né? Dona Dalva. Dona Dalva, ó, um beijão do Paiolão para a senhora, viu? Padre José Aires, você também pode compartilhar para a gente também uma história inspiradora também da sua experiência pastoral até hoje, uma história inspiradora que o senhor teve, que o senhor viveu. Eu comecei minha vida pastoral assim, bem na periferia. Eu era seminarista, como eu disse, em Criciúma, em Barra Pinheirinho. Comecei minha vida pastoral ali, para quem conhece Criciúma, a região ali da Boa Vista, Tereza Cristina, Barra Paraíso. E depois, em São Paulo, também uma experiência muito bonita, numa favela, na Água Branca. Eu já era seminarista, estudante de teologia. Lá em São Paulo foi uma experiência maravilhosa naquela favela. Depois de Curitiba também, periferia. Mas eu queria, Paiolão, partilhar um pouco de uma experiência mais recente, já como padre. Fique à vontade. Marajó. Marajó. Marajó é um arquipélago, né? Se fala Ilha do Marajó, mas é um arquipélago do estado do Pará, onde eu estive em 2019. Era um grupo de seminaristas. Eu estava em Florianópolis, na época reitor do Seminário de Teologia, e fui convidado como padre, porque era um grupo de seminaristas jovens. Não vou junto. E já depois eu fui já um ano passado, e fomos 2 padres. Agora vamos mês que vem 3 padres e um grupo de leigos, jovens, em torno de 25 pessoas. E lá foi uma experiência diferenciada, porque nós estamos no extremo norte do Brasil. Exatamente, do outro lado. Do outro lado, olha, para fazer uma ideia, tão longe que lá onde nós estávamos, entre a costa da África, ali, Guiné-Bissau, e capital do Rio Grande, Porto Alegre, era mais perto da África. Mais perto da África? Do que de Porto Alegre. Barbaridade. Está muito longe. Foram 4 voos para chegar lá. E lá a gente vai para o Amapá, desce na capital Macapá, depois pega o barco, são 8, 9 horas de viagem à noite. E depois leva para as comunidades ribeirinhas, né? Fica 20 dias. Porque essa experiência é diferente, porque lá você não tem comunicação, você não tem energia elétrica, você não tem água potável, não tem banheiro, uma realidade não tem chuveiro, totalmente diferente. Não tem cama, não tem espelho, não tem nada. Está no meio do mato. Exato. E lá a gente fica 20 dias sem contato. Então, famílias muito pobres, né? Não existe automóvel lá, é tudo barco. Então, uma experiência muito rica. E me cativou. Eu vou para a 3ª vez agora, mês que vem. De novo, esta missão lá no Marajó, ou nas Ilhas do Marajó, né? O Marajó é o maior arquipélago do planeta. São em torno de 2.500 ilhas. 2.500 ilhas, pequenas e maiores, que pertencem ao estado do Pará, né? É uma experiência única. Né? Uma experiência única porque é uma outra realidade. E lá tem um padre. Agora foi um padre jovem para ajudar. Sim. 96 comunidades. Comunidades até 2 dias de barco. Meu Deus. Então um padre visita a comunidade, a maioria delas, uma vez ao ano. Uma vez ao ano. A comunidade tem missa uma vez ao ano. Então eu estive lá, visitei 2, 3 comunidades, aí rezava a missa. Todos os doentes, tudo de barco, canoa, visitando os doentes, rezando missa e orações nas casas. Então a gente vai em missão para ajudar o padre lá, que inclusive é missionário. Ele não é brasileiro, é da Polônia. Coitado. E lá faz muito calor, né? E sentiu daí? Sente, porque tu vê, eu saí daqui em julho, como vou sair agora, frio, tu chega lá com 38, 40 graus. Barbaridade. E esse padre da Polônia, coitado, aquele calor, ele ia rezar a missa assim, ficava encharcado. Nossa. É um polacão. Mas é uma experiência assim, única poder chegar onde muitas vezes, Paiolão, não chega o Estado, não chega o poder público e não chega às vezes a igreja também. Sim, e eles esperam o padre como esperam Jesus Cristo. Exatamente, é algo tão esperado. Padre, na sua visão, qual é o sentimento depois de sair de lá e ter cumprido aquela missão? É um sentimento assim, muito bom, porque a missão ela está na gênese e no DNA da igreja. A igreja é, por natureza, missionária, né? Para anunciar o evangelho, anunciar Jesus Cristo.
Quando você vai para uma realidade dessa missionária, você se sente ali mais do que nunca sacerdote missionário. Você vive seu batismo. De anunciar a tantas pessoas o Cristo, que já está lá, é bem verdade, mas muitas pessoas não têm a possibilidade de celebrar a fé. E é com a presença do Padre, a Eucaristia, o mistério da fé, nós celebramos, né? E poder ajudar, pouco, mas ajudamos como podemos. E depois tem aquele sentimento de dever cumprido também. Dever né? cumprido. Exatamente. Ô Padre Aires, e falando também na questão da comunidade, qual o papel, né, da comunidade na vida de um cristão e como a igreja promove também esse senso de comunidade? Pai Elon e nossos ouvintes e telespectadores, é importante lembrar que a igreja é por natureza comunidade, porque a igreja é por natureza trinitária, Pai, Filho, Espírito Santo, né? A igreja é trinitária, a nossa fé é trinitária. Quando tu recebes o primeiro sacramento, o batismo, o padre já faz o sinal da cruz na fronte, Pai, Filho e Espírito Santo, é o selo de Cristo, da cruz redentora. Depois da água, né? Te batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fé só se celebra na comunidade. Todos que são batizados celebram a fé em comunidade. Ninguém deve viver a sua fé de forma individual, isolada. Isso não existe. Toda a nossa fé, aquilo que realizamos enquanto igreja, é realizada na comunidade, a comum unidade. Jesus nos mostrou isso. Jesus mesmo, como disse a Trindade Santa, é uma perfeita comunidade. O Pai Criador, o Filho Redentor, o Espírito Santificador. Então aprendemos com a perfeita comunidade, que é a Trindade, a viver em comunidade. A minha vocação nasceu na comunidade. O padre, ele exerce o seu ministério na comunidade. Então a comunidade é sempre a nossa casa. É onde nós estamos e celebramos, né? Ninguém celebra só e sozinho. Nós celebramos em comunidade. A partir da primeira comunidade, que eu diria que é a família, né? A família é a primeira igreja. A família é uma igreja doméstica. Exato. E depois dali vamos para a comunidade, celebramos a fé. E testemunhamos a fé, anunciamos Jesus Cristo. Então nada acontece fora da comunidade. Tudo se inclui em cada etapa, digamos, da família, da comunidade, mas tudo inclui a comunidade. Né? A comunidade. E você vê, por exemplo, a sabedoria da igreja. Todos os sacramentos que você recebe têm testemunha. Nós chamamos de padrinhos. Exato. Testemunho para o batismo, para a Eucaristia, para o crisma, para o ser padre, para o matrimônio. Porque os padrinhos, as testemunhas, representam a comunidade que está ali, naquele sacramento que é Cristo, que é ali celebrado. Então ninguém celebra sozinho, escondido, né? Celebramos sempre em comunidade, vivemos a fé em comunidade. É uma expressão bonita da igreja. Muito bonito, padre. Padre José Aires, e quais seriam também hoje em dia, nos dias atuais, né, os maiores desafios para a evangelização em nossos dias, na visão do Senhor? É uma pergunta muito interessante, porque cada época tem seus desafios, exatamente. Né? Imaginemos lá milhares de anos atrás, centenas de anos atrás, dezenas de anos atrás, e outros tempos haverá outros desafios também. Cada época tem o seu desafio, né, para evangelizar. Eu diria que hoje, Pai Elon e ouvintes, e aqueles que nos acompanham, eu destacaria duas palavras, lembrando o Santo Padre, o Papa Francisco. Seria dois perigos ou duas dificuldades. O primeiro é do individualismo. O individualismo é sempre o fechamento, né? O fechamento é sempre pecado, a graça é sempre abertura, né? A graça é sempre rosa, o pecado é um repolho. Explico. A rosa, ela nasce fechada, botão, ela vai crescendo, amadurecendo e se abrindo com todo perfume e beleza. O repolho, ao contrário, ele nasce aberto, mas quando ele vai crescendo, ele vai se fechando. Então que a gente não deve se fechar à graça de Deus. A rosa é uma ideia bonita da abertura. Então eu diria, e a outra é a indiferença. Então o individualismo e a indiferença. O Papa Francisco fala muito da cultura
Estamos vivendo, infelizmente, a cultura da indiferença. Quando achamos que a guerra é normal, ficamos indiferentes. Quando achamos que a divisão entre as famílias, quando achamos que o ódio, a violência, a fome, Sim. que é normal, ficamos indiferentes. Cuidado com a indiferença. A indiferença gela, petrifica, fecha o coração, não aquece. A indiferença é sempre uma coisa muito ruim. Então o Papa fala, há uma diferença no mundo, chamada globalização, então vamos globalizar a solidariedade. Exatamente. Vamos tornar o mundo, uma aldeia, uma comunidade solidária. Né? E o individualismo é algo que atinge a todos, pode atingir até a vida do padre. Exato. Se eu me fecho, eu não vivo em comunidade. Falávamos agora. Exatamente. Se eu me fecho, eu não me abro ao outro. Então, esta vida moderna, ela tem essa tendência ao individualismo, ao fechamento. E aí você não vive a fé em comunidade. Não podemos ficar apenas, interrompendo do padre, não podemos ficar apenas dentro daquela bolha, né? Dentro daquela bolha. Dentro daquela bolha. E hoje as pessoas se fecham um pouco, né? Exato. Assim, esse fechamento dentro da bolha. Então, sempre o desafio é a abertura. Sim. Abrir-se à graça santificante de Deus e também a evangelização. Então, eu colocaria assim como grande dificuldade hoje, entre tantos, né? Dificuldades da evangelização. A pessoa, o exercício de sair de si e se abrir a sua vida de fé na comunidade, então saindo do individualismo e deixar essa vida de indiferentismo, da indiferença, né? E ter mais sensibilidade. Porque tu vê, o que é um coração duro? Um coração duro é um coração que nada penetra, nem a vontade, nem a palavra de Deus. Teve o evangelho no domingo outro dia, semana passada, que falava assim, Jesus, os fariseus ficou muito triste porque eram duros de coração. Foi tomado de tristeza. Porque tem a dureza da cabeça e tem a dureza do coração. A dureza do coração é pior. Porque nada penetra. Então, duro, Jesus falava, pregava, ensinava a solidariedade, a bondade. Mas não foi acolhido, não foi acolhida a sua mensagem. Porque o coração não entra no coração de pedra, não entra. Não consegue penetrar. Não penetra, né? É assim que você vai plantar, né? Exato. Somos da roça. Vai plantar alguma coisa na pedra. Não tem como, tem que ser em algo que consiga penetrar aquilo. Então tem o coração, a palavra fala, inclusive, um dos salmos: dai-me, Senhor, um coração de carne. É para acolher a vontade de Deus, né? E Deus é sempre misericórdia. Misericórdia é uma palavra interessante. É como que uma palavra composta. Misericórdia. Mísero vem de pobreza, de miséria. Córdia, coração. Córdia, cardíaco, cardiovascular. Misericórdia, numa tradução literal, seria dar o coração ao pobre. Dar o coração ao mísero. Então, quando nós vemos Jesus que veio a este mundo e morreu na cruz, e na cruz a gente celebra na primeira sexta-feira do mês a devoção ao Sagrado Coração, que é a ideia do coração, a ideia da vida, né? Ele deu a vida a nós, humanidade, mísera, pobre humanidade. Misericórdia. Deu a nós, na nossa miséria, nossa humanidade, o seu coração, a sua vida, na cruz. Então, misericórdia significa, no modo literal, o que mesmo? Dar o coração ao pobre. Dar o coração ao pobre, ou seja, ser solidário também. Ser solidário, exatamente, solidariedade. Muito bom. Esse Padre José Aires, nosso entrevistado, pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Maracajá. Maracajá, que inclui extremo sul já de Santa Catarina. Extremo sul, divisa ali com Araranguá, né? Com Araranguá, né? Inclusive Maracajá, nós atendemos, o município de Maracajá tem 8 comunidades. Eu atendo de Araranguá 7 comunidades e de Forquilinha 3 comunidades. Também aqui. Também de Forquilinha, são pela proximidade, né? Entendi. Geográfica. Então são 18. O dia que eu tiver visitado a Maracajá, eu vou lá na casa do padre tomar um cafezinho. Por favor, bem-vindo. Padre José Aires, e também agora mais uma perguntinha que a gente tem aqui. O padre, como que você vê o papel da fé na superação também de crises pessoais das pessoas também hoje em dia?
Ah, muito importante. Crises pessoais e também comunitárias, né? Exato. Mas falando da crise pessoal, a fé não somente tem um papel importante, a fé é um papel fundamental. Porque, vê, crises pessoais, vamos tomar assim, um luto, uma enfermidade, que uma enfermidade até, né, terminal, uma perca, tudo isso que aconteceu com os nossos irmãos agora no Rio Grande do Sul. Exatamente. E tantas crises pessoais, como disseste. A fé nos ajuda a vencer isso. A fé nos ajuda a vencer tudo isso. Se você toma uma pessoa que não tem fé, porque diante da tragédia humana, de uma dor, do sofrimento, você pode ter duas atitudes. Você pode se revoltar até contra Deus e cair até no vazio existencial, nada tem sentido, porque não tem fé, aí o vazio, né? Mas você pode, nesse mesmo sofrimento, se aproximar mais de Deus. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Então a fé, ela ocupa esse papel fundamental. Podia falar de resiliência, né? Ou seja, de uma situação de dificuldade, sentir isso sair mais forte. Então a fé ocupa esse papel. A gente aprendeu na catequese, né? O que é fé? É acreditar naquilo que não se vê. E é verdade. Né? Acredita, é isso. Agora veja, eu não vejo o vento, mas eu vejo o efeito do vento. Sente, eu né? vejo, Exato. sinto Exato. e vejo Exato. o efeito. Embora veja uma árvore balançando, assim é o Espírito Santo também. A fé é isso. A fé me dá sustentação. A fé me mantém em pé. A fé faz com que eu não me afaste de Deus. Nessas crises pessoais, eu me mantenha em pé e consiga, também com muita esperança, dar a volta por cima, vamos dizer assim. Eu posso, me permita, podia evidenciar, exemplificar tantos casos, mas eu tenho que falar daquilo que me é mais próximo. Com certeza. Da minha mãe. Nós tivemos a perda de um irmão, logo filho da minha mãe, aos 8 anos de idade, uma tragédia. Eu tinha 10 anos na época, 9 anos e meio. Então, mas foi através da fé que ela e a minha família conseguimos passar por aquele momento. 9 anos atrás, uma enfermidade levou meu pai. E vi a minha mãe dia e noite rezando, seja pela saúde dele, depois quando ele partiu. Então, quando eu vejo ela de joelhos, como vejo tantas pessoas e tantas mulheres, mães, esposas, rezando de joelhos, né, também entregando a vida de alguém a Deus, isso é expressão de fé. Exato. E a fé também é confessar as nossas fraquezas. A fé não é perfeição. A fé não é dizer assim, eu tenho fé, as coisas ruins não acontecem na minha vida. Não. A fé é, as coisas acontecem na minha vida, também as ruins, eu consigo perpassar aquele momento. Vencer por conta Vencer da fé. Pela fé. Pela fé. Então não é que tem fé, mas tanta coisa acontece de errado. Sim, mas eu tenho fé. Outro dia uma senhora falou assim para mim, padre, eu estou passando assim por um inferno, um momento de provação. Sim. Passando um momento de inferno na minha vida, padre. E eu falei assim, que bom. Mas como eu estou passando por um inferno, você fala que bom que você está passando. Exato. Continue passando. E não pare no caminho. Não pare, exatamente, não pare, que você não é para ficar parada. Passa e saia logo. Passando, né? Este mundo é uma passagem. Então, passando por uma difícil, a gente passa por ele, não ficar nele. No hospital, a gente passa pelo hospital, a gente não mora no hospital. Exato. Então, o momento difícil é isso, é passar por ele. E a fé tem esse papel, repito, insisto, fundamental. Manter em pé, diante das cruzes. É que lembramos Nossa Senhora. Que quando perdeu o Filho, carne da sua carne, Nosso Senhor Jesus Cristo, ela olha lá no alto e vê aquele seu filho lá, sendo morto, né, morrendo. E o que diz a palavra? Maria, ao pé da cruz, permaneceu em pé. Que o Senhor nos dê a graça de permanecermos em pé diante das cruzes da vida. E aí a fé ocupa esse papel fundamental. Eu diria que a fé, me permita, o pessoal de casa não está vendo, mas conhece, aqui nós temos o estúdio. Exato. Temos aqui as câmeras. Como é que é esse pequeno microfone?
né, também as câmeras. É um tripé, né? É o tripé, exatamente. A fé é um tripé. Pai, Filho e Espírito Santo. O que os une? A fé. Que está sustentando. Que sustenta. Então, a fé é esse tripé que nos mantém em pé. Exatamente, também quando o padre disse ali da fé, que a gente não é algo que a gente não vê. Um exemplo muito bacana também de se dar é o oxigênio. A pessoa respira aquilo, mas não vê. Mas se não fosse aquilo, a pessoa não vive. Correto. Sem o oxigênio, não é verdade? Outro dia perguntado por um ateu é aquele que não crê, né? Assim, por que eu só acredito em Deus? Não, porque eu só acredito naquilo que eu vejo, que eu enxergo. Aí o entrevistador perguntou, pois é, tu sabe que o oxigênio a gente não vê, né? Exato. Mas você está respirando. Exatamente. Exatamente. É isso. Então não é isso. Aí quando eu não vejo, não creio. Mas peraí, tu também não vê oxigênio. Então o ver é muito relativo fisicamente. Existe. É isso. Mas aquilo que não vemos, existe. Né? Então a fé tem esse papel fundamental. Muito importante também a fé. Ô, padre, também aproveitando, já também quebrando o protocolo da sequência da nossa pergunta aqui, padre, aproveitando que a gente está falando de fé, eu queria que o senhor conseguisse olhar para a câmera, para os nossos telespectadores e para quem está passando por aquele momento realmente que está sem fé ou está perdendo a fé, uma mensagem positiva do senhor para todos eles. Nunca perca a fé. Mesmo e particularmente nas dificuldades, nas provações. A fé, ela é sempre provada. Se a fé não é provada, ela não é fé. O metal mais valioso, ele é provado na temperatura mais alta do fogo. No momento mais calor, né? Mas ele é provado. E as impurezas saem. É na fé que nós somos purificados das impurezas. Aquilo que é do mundo, aquilo que fica puro como metal, é a fé. Então, jamais perca a fé. A fé, ela só é fé verdadeira e cristã quando ela é provada. Há um momento de provação. E eu digo, se você não passou, um dia o padre não está, né, desejando nada para ninguém, mas é uma constatação, uma experiência pessoal. Se você ainda não passou, diz o Salmo 23, por um vale escuro, a gente passa pelo vale escuro, não fica nele. Isso. Né? Você vai passar, como eu passei. Mas é aquele momento que somos purificados na fé, tem uma visão diferente da vida. E reze. Santa Teresa de Calcutá dizia que perguntado para um repórter qual a maior tragédia humana, a fome, a guerra, sobre isso ela falou, inclusive na ONU. Ela diz, mas a maior tragédia humana é quando é a falta de oração. Quando a pessoa não reza, ela se afasta de Deus e não tem mais fé. A maior tragédia é a falta de oração. Porque na oração tu confessa as tuas fraquezas, também suplica, agradece, gratidão. E quando você não reza, você não tem Deus, porque você não está em sintonia, em contato com Ele. Então é uma tragédia. Que Deus te abençoe com muita fé, meu irmão, minha irmã. Muito bem, Padre José Aires. E agora, seguindo as perguntas aqui da gente, aqui no nosso videocast, Padre. Sim. Nessa sociedade moderna, vou fazer uma pergunta diferente. Nessa sociedade moderna que está todo mundo conectado, é Instagram, é Facebook, é o Itibate, né? O Itibate. Padre, se Jesus Cristo hoje tivesse um perfil nas redes sociais, como você imagina que seria esse perfil e as suas postagens? É interessante, né? Bem, eu acho que a partir de duas coisas. Primeiro, bem colocar, se ele tivesse, né? Porque ninguém é obrigado a ter. Exatamente. Agora, e aí outra coisa, é uma bela uma ferramenta. E Jesus, no seu tempo, daquele que ele tinha à mão, ele usou de muitas ferramentas, né? Uma delas era estar onde as pessoas estavam. Ele usava uma barca para ensinar. E isso, inclusive, era a tecnologia da época. Tecnologia na época. O que tinha, né? É o que tinha, né? E, por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que fala assim, anunciar nos telhados. Hoje, nos telhados, nós temos as antenas. Exatamente. Tem assim por diante. Mas, enfim, olha, se ele tivesse, poderia ter, como temos, né? O perfil dele, eu vou partir daquilo que eu conheço Jesus a partir da palavra, né? Com quem que Jesus andava? Com os estropiados,
Os lascados, a verdade é É, essa. isso é. Eram desertos, eram os doentes, os enfermos, visitavam muitas famílias, é bem verdade, e visitavam os doentes e os procuravam. Eu acho que o perfil de Jesus ia por aí, né? Se ele fizesse alguma postagem, ele dizia, ó, estou aqui com uma pessoa necessitada que está precisando, bastante, né? O perfil, as fotos que ele postaria Seria de ajudar o de próximo. ajudar o próximo como ele estava Exato. naquele tempo. Você abre a palavra onde é que Jesus estava. E muito itinerante. Jesus, se você olhar, ele nunca está num lugar só. Um dia ele está na praia, na beira do mar, porque lá estavam os pescadores. Outro dia numa sinagoga, outro dia numa família, outro dia no monte, e assim por diante. Sempre se movimentando. Movimentando. Mas era o que tinha na época. Exato. Hoje, através da internet, você pode chegar a vários lugares. Eu acho a internet, eu acho depois da roda, Isso. a maior invenção. Exato. Eu acho a internet uma graça, uma bênção. Ah, padre, mas na internet tem tanta coisa ruim, tem tanta futilidade. Eu vou dizer, olha, tu tem uma faca na tua casa? Você tem uma faca na tua casa? Lá na gaveta da cozinha? Tem, né? Uma faca você pode... Para que serve a faca? Ó, a faca eu posso usar para cortar um alimento, como eu usei hoje, eu fiz o almoço, cortei uma batata, uma cebola, uma carne, Isso. né? Você usa para cortar alimento, ou você pode usar para ferir alguém. Ou Deus o livre, tirar a vida de alguém, né? Com uma arma branca que se fala. A internet, o problema não é a internet, né? O problema é que está atrás dela. Exato. O problema não é o carro, o problema é que está atrás do volante, né? Então eu acho assim muito injusto quando alguém fala é uma tecnologia, e um dos dons do Espírito Santo dos 7 é a ciência, o ser humano que tem o conhecimento. Eu acho uma graça e uma bênção. O Papa Francisco tem Twitter. Exato. A minha mãe, com 84 anos, tem Facebook. Pois é, eu também com 94 tenho isso, coisa e tudo, né? Não é verdade? Então, outro dia eu estava vendo assim, porque a internet, falando do celular, né? Temos aqui o celular. Ó, as pessoas que estão nos vendo, geralmente nos veem aqui, ou num computador, ou no portátil, que é o celular. Então não fale mal dele, você está nos vendo através do aparelho. Aí você vê alguém falando assim, até em missa, aí porque o celular matou o rádio, matou isso, matou a máquina. Falei assim, olha, primeiro que isso não é matéria de homilia, né? E segundo que eu discordo. As tecnologias avançam. Evoluem. Isso. Evoluem. E quantas vidas isso aqui salva? E a internet, por exemplo, hoje deu um problema outro dia, lá no Maracajá, um fio lá que arrebentou, enfim. E tá o pessoal sem internet. A secretária, ela precisa da internet. Tem um atendimento pessoal, mas também tinha que entrar em contato com a Cúria, mandar e-mail, aquela coisa. Padre, não tem internet, eu não consigo, o pessoal não entra em contato comigo, enviar um documento. É uma coisa... Você consegue perceber hoje a vida moderna sem internet? Não. Então, assim, vamos usar bem e usar para o bem. Exato. Bem usado dá de fazer muita coisa boa. Vai fazer muita coisa. Para evangelizar. É um exemplo que também o que a gente está fazendo aqui agora, né, padre? Exatamente. Você vê, tem um rapaz, não sei se nossos ouvintes ouviram falar, ou mesmo você, um jovem, Carlo Acutis. Eu sei. O Carlo Acutis morreu em 2015, acho que foi, com 15 anos de idade. O Carlo Acutis, que eu estava lá na Itália, enfim, cujo corpo está sepultado lá em Assis, eu tive a oportunidade de visitar. Inclusive agora ele foi anunciado vai ser canonizado. Canonizado, santo, agora há pouco foi. Era beato, agora será exatamente. Santo. Ele é conhecido como santo da internet. Por quê? Porque ele já na era da internet, imagina, lá na Europa. Teve os perfis dele, tudo. Perfil, ele tinha uma conta lá, assim, uma blog, enfim. E ele usou da internet, Paiolon, para pesquisar os milagres eucarísticos da Eucaristia e publicar. Hoje tem conversão de muitos jovens no mundo inteiro, porque é a rede mundial de computadores, através da internet. Exatamente. Mas ele usou a internet como uma ferramenta, um instrumento. Ele não vivia disso para isso, como nós também não vivemos. Mas ele usou como uma ferramenta, como Jesus usaria, né? Tu perguntava. Então eu acho isso uma graça, né? E está aí um jovem, e conhecemos a vida deste jovem pela internet. Pela internet. Pela pesquisa. Exato. Então, eu acho que
faz bem, quando usamos para o bem. Exatamente. A evolução, ela sempre vem. Obviamente, né, tem os lados negativo, tem o lado positivo, mas se usar do jeito certo, sempre vai ser o lado positivo da coisa. Sempre. Então, tem essa ideia, penso muito positivamente, sempre olhar para frente. Exato. Né? A nossa vida não é um retrovisor ficar olhando para trás. Exato. A nossa vida é sempre olhar para frente. Então, acho que a internet traz um bem muito grande quando sabemos usá-lo, obviamente. Exatamente. Esse Padre José Aires, o nosso entrevistado desse nosso videocast, mais uma edição para você. Lembrando que a gente aqui tem o apoio de Jovem Teixeira, meu amigo jovem, que é design gráfico e fotógrafo, desenvolvimento de projetos de logotipo, material gráfico e de comunicação visual. Tá vendo esse banner aqui atrás? Não, foi o jovem que fez. Faz desenvolvimento da programação também de cartão visual, digital, interativo e QR Code. Chique no último, cara. QR Code, olha. Tu aponta o celular ali, mira ali, tu já... Nossa Senhora! Ó, produção fotográfica, corporativa, social e publicitária. O homem faz de tudo, esse Jovem Teixeira. Falou pra você também do Jornal Cocão Notícias, nosso amigo Cássio Panhan, lá de Cocão, inclusive um abraço para você, Cássio, Jornal Cocão Notícias, onde o Paiolão, toda sexta-feira tem a coluna também. Já li. Exato, eu falo, essa semana vai sair agora, eu falei, não, semana passada, na verdade, essa semana vai sair outra, só semana passada eu falei de um carro que eu comprei, a Jurema, padre, a Jurema, até o senhor, vou ter que levar o senhor lá para dar uma benzida no carro. Sim. Eu comprei esse carro, padre. E a Jurema me incomodou. Mas tu tá louco, Paiolão, comprar um carro desse ano 97 que gasta, que olha? Eu falei, não seja por isso. Arranquei o motor, com uma maquita, tirei o fundo, tô que nem o Fred Flintstone. Com os pés. O carro tá numa economia que olha. E um abraço pro Cássio, então, também pro Chefes S.A., em nome do Cássio também e toda a equipe. E o Jovem Teixeira. Meu amigo Padre Aires. Agora vamos também falar de algo para rir, padre. Você já teve que lidar com alguma situação engraçada, como envolvendo criança durante a missa, ou algum evento pastoral, algum evento engraçado que o padre se lembra que aconteceu já? Tem, porque 28 anos de padre, né? Eu quero aproveitar, tu falou ali de um dos patrocinadores, o Cássio Panhan, o Cássio. Muito amigo. Agradecer o Cássio, porque ele manda direto lá o jornal online no meu WhatsApp. Ah, vai para você também. Vai, ele sempre envia para mim. Obrigado, Cássio, um abraço. Isso aí. Olha, criança... eu sempre falo para as mães e falo para todo mundo, leve a criança para a missa. Ai, padre, mas a criança ela vai chorar. Leve a criança para a missa. Nunca, em 28 anos, nunca disse para uma mãe, para um pai, tire a criança da igreja porque ela está chorando. Absolutamente, né? Teve uma que eu rezei na nossa paróquia ali de Maracajá, Nossa Senhora da Conceição. A criança chorou, a missa foi 1 hora, ela chorou 1 hora. 1 horinha certinho. No colo do pai, inclusive, estava no fundo da igreja. Mas chorar, sabe aquele choro assim, gritado? Aquele... Mas eu não mandei sair da igreja, absolutamente. Arrebentei com a minha garganta para falar, para minha voz superar a voz da criança. Muitas pessoas saíram da missa, mas eu não mandei a criança sair com o pai. No final veio lá na sacristia de uma bênção. Exato. Mas mas permita contar uma história, não é exatamente com criança. Fique à vontade. Tu sabe o que mais entra a igreja na hora da missa? Eu acho que eu posso chutar? Pode. Cachorro. Bebo de cachorro. Bebo de cachorro, tem mais o que eu bebo. Eu bebo, são os nossos amigos. Isso. Que são dependentes do álcool, né? Que exagera na canjibrina. Isso. Mas não são nossos irmãos que vêm lá para rezar, comumente chamam de bêbado. Olha, já morei em outra cidade, outro estado, acredite, toda a igreja, todo estado, todo lugar, sempre entra um bêbado. Às vezes até 2, que já aconteceu. A dupla. Dupla. Cachorro muito, meu... Aqueles caramelos, né? Cachorro caramelo. Ali onde eu estou agora tem entrado muito cachorro. Às vezes a pessoa não vai na missa, mas tem cachorro que não falta uma missa. Olha só. Tem cachorro que marca ponto em toda a missa. E não é um, é 2, então é um problema. Mas quero contar um do amigo nosso bêbado. Foi em Criciúma. Faz algum tempo, quando eu ainda estava no Pinheirinho.
Tava domingo de manhã. Olha a situação do nosso amigo. Domingo de manhã. De manhã. Aí estava eu rezando a missa, a primeira parte da missa. E ele entrou pela porta. Mas tu via que ele já estava cambaleando mais para lá do que para cá, segurando a parede. E por que tem aquele bêbado que incomoda e tem aquele bêbado que não incomoda? Exato, é. Aí ele não entrou pelo corredor central, ele entrou pelo corredor mais lateral. Aí veio e sentou no primeiro banco. Eu disse, que bom, que fica ali. Muito bem. Mas ele estava mais para lá do que para cá. Bem mais lá. Na hora da comunhão, que o padre primeiro comunga, pode distribuir, né? Exato. Tem um cálice, enfim, o corpo e sangue de Cristo. E aí, a hora que eu fiz a oração, coloquei no altar para distribuir para a Assembleia, ele veio. E subiu ali o presbitério fica ali o padre, né, presbítero. Sim. Sobe os degraus ali para esse presbitério. Ele veio, mas cai, não sei como é que ele subiu aqueles degraus. Igreja da Boa Vista, Igreja da Nossa Senhora Aparecida. E aí ele veio e levantou o braço e falou, eu tenho uma pergunta. E eu já vi o pessoal atrás para tirar ele, né? Não deixa atrapalhar. Não, calma, eu falei, deixa, ele tem uma pergunta. Vamos ver o que ele perguntou. E aí foi irônico, porque ele estava bêbado, nós estávamos numa missa, né? E eu, obviamente, o padre toma o caso. Daí ele perguntou assim, eu falei, deixa ele perguntado, uma vez a gente responde. Eu quero saber por que é só o senhor que bebe? Olha só. E não dá para nós tudo aqui beber também. Mas você falou isso aí, perguntou bem no assim, meio da missa. Bem assim, porque é só o senhor que bebe, não dá para nós tudo. Traduzindo, ele também queria beber, né? Pois é. Aí tive ainda a paciência de responder a eles, olha, na verdade todo mundo pode beber, né? As duas espécies, do corpo e do sangue de Cristo. Todo mundo pode beber. Só que está com 200 pessoas na igreja. Exato. Hóstia eu tenho, como é que eu vou dar para 200 pessoas do cálice? Exato. Né? Então, ainda, através daquela pergunta que aquele nosso irmão embriagado fez, eu ainda fiz uma catequese, né? Algumas paróquias, inclusive, tomam ali o corpo de Cristo, só molha, né? E dá... Alguns padres fazem, e pode fazê-lo. Todo católico pode comungar as duas espécies do corpo e sangue de Cristo. Só que demanda muito tempo, né? Demora mais. Exato. Por exemplo, na primeira comunhão, mas é criança de 10, 11 anos. Sim, mas a gente pega ali a hóstia consagrada, põe no caso assim, mas não dá nem uma gota. Claro. Né? E direto, aí não é na mão, né? Direto na boca da criança, na primeira comunhão. Então, aconteceu esse caso lá desse nosso irmão. E que foi Criciúma? Foi Criciúma. Hoje é paróquia da Boa Vista, ali Nossa Senhora de Guadalupe, mas é a Igreja Nossa Senhora Aparecida. Um domingo de manhã. Nesta mesma igreja. Na mesma igreja, eu cheguei um dia lá para rezar, domingo de manhã. E a igreja estava fechada, mas já era para estar aberta. Eu cheguei um pouco antes da missa, e tinha aquele alvoroço de gente arada na frente. Eu disse, meu Deus, mas o que está acontecendo? A igreja fechada, aquele povo. Pessoal, o que houve? Não, pá, tem duas. Nós fechamos a porta porque tem 2 ladrões aqui dentro. Do lado de trás do altar tinha aquela janelinha chamada basculante. Sim, fala basculante. Que 2 moleques entraram, 2 ladrão lá, porque é estreito, mas depois não conseguia sair por causa da altura externa e a altura interna. E ficaram presos dentro. Para roubar alguma coisa. Aí chamaram a polícia. Bárbaro. Estava esperando a polícia para levar preso. Chegando para missa. Então tem essas coisas aradas, né? E criança que vem, mas quando a criança vem, eu chamo ela no altar e pego no colo. Entro com a criança no colo, dando uma posição de entrada, como já entrei várias vezes. Criança não atrapalha. Tem todo carinho, né? Todo carinho. Criança não atrapalha. Criança é uma bênção. Agora, cachorro, outro dia o cachorro veio lá onde eu estava. E tem um cachorro que é brabo. E aí um amigo nosso da igreja, tinha 2. Esse brabo não dá. Aí ele pegou o mais manso e carregou para fora. O brabo veio atrás latindo. Olha só. Às vezes se briga dentro da igreja. E aí disturba, né? Quer dizer, distrai, né? E eu estava sentado e veio o cachorro, e veio. E eu estava sentado na cadeira atrás do altar, e veio, e fica ali, os corinhos ficam com medo, porque vai cavando. Imagina, né? Meu Deus do céu. Mas cachorro entra bastante. E tem aqueles cachorros que entram também, fica olhando para a missa inteira, né? Fica quietinho, né? Tem uns que sentam e fica assim. Você sabe que tem uma pessoa que tirou uma foto, não fui eu, foi um outro padre, o padre Jader, bem na hora que tem a elevação do corpo de Cristo, né?
da consagração. O cachorro, tem uma foto, o cachorro no corredor, próximo ao altar, assim, olhando, Prestando atenção. prestando atenção. E eu tenho uma outra foto também muito engraçada, quando eu estava no Caravaggio, seminário, Sim. a gente foi rezar o terço no santuário, com os seminaristas, né? E a gente tinha uma cachorra do seminário, a preta. E a gente, antes da missa, a gente rezava o terço ali no santuário do Caravaggio. O seminarista, ela pegou e sentou no banco, e na hora do terço ficou também quietinha rezando o terço. Prestando atenção. Prestando atenção, rezando o terço, prestando atenção. Estava rezando junto o terço. Ô, padre, e também assim, vou perguntar agora para o padre. Você aqui, olha para mim, você primeiro. Agora você olhou para mim, agora você olha para o padre. Olha a cor da camiseta do padre. Olha a cor da capinha do celular do padre. Ó, tem duas opções para você acertar qual time que ele torce. Primeira opção, que eu acho que não é, o Avaí. Segunda opção, Grêmio. Deixa nos comentários qual é que você acha qual é o time que o Padre Aires torce. Agora ele mesmo vai responder. Padre Aires, qual é o time que o senhor torce? Você sabe que tem às vezes a pessoa não sabe meu nome, mas sabe o time que eu torço. Às vezes eu passo em Cocal, Lauro Milha, às vezes passando de carro, eu escuto já várias vezes. Ô padre gremista! Ó, o pessoal grita. Grêmio? Grêmio, eu sou torcedor do Grêmio. Meu pai era gremista. E também a gente morou parte da infância em Porto Alegre, então ali a gente sou gremista também por causa do meu pai. Muito bem, daí quando joga, dá o Grenal, daí tem que... Deus livre. O problema é quando tem jogo do Grêmio na hora da missa. Barbaridade. Eu não consigo ver o jogo, Pois geralmente é na hora da missa. Daí tem que complicado. Só depois daí essas horas com o celular também é bom, que abre para ver o resultado, né? Eu vou contar... Exatamente. Eu vou contar um caso. Teve os 3 títulos do Grêmio, que foi Campeonato Brasileiro de 83, 81? Não, 96, perdão. 96. 96 foi campeão. Depois da Série B contra o Náutico, Batalha dos Aflitos. Cada um teve uma história. Quando foi contra o Náutico, eu estava em Cocal fazendo um casamento na Linha Batista. Linha Batista. E isso aí, só que o casamento era à tarde, sábado à tarde, na hora do jogo. Eu encostei o carro na porta da igreja, da sacristia, e deixei o rádio ligado. Mas os noivos ainda não haviam chegado. Foi a primeira vez que eu rezei para a noiva atrasar. Ó. Atrasar. E a outra foi, quando eu estava no seminário em Criciúma, em 96, era um batizado na hora do jogo. Bárbaro. Aí precisava ganhar de 2-0, ganhar 2 gols de diferença contra a Portuguesa de São Paulo. E aí o primeiro gol logo no começo, o Paulo Nunes, depois eu fui para o batizado. Eu estava lá no batizado, mas de repente eu vi um grito. Ó. Porque os seminaristas estavam, já era padre fazendo batizado, estavam numa sala ao lado, do lado. Isso é aquele grito. Oh. E aí eu fiquei, mas foi o gol agora do Grêmio, o gol da Portuguesa dos Colorados. E aí eu falei com o pai da criança, Henrique, pai da criança, a menina, que eu estava batizando a Thaís, ele assim, ai meu Deus, essa gritaria foi gol de quem? Aí eu falei, espera um pouquinho. Ele foi lá fora, no estacionamento da capela, ligou o rádio do carro e voltou. Padre, foi o gol do Grêmio. Ó. Ó, gol do Grêmio! Finalzinho do jogo, aí os 45 minutos, 46. Por isso aquela gritaria, o Grêmio campeão brasileiro. Eu estava no meio do batizado. No meio do batizado. E aí eu não esqueço aquele dia da Thaís, né, que eu batizei. E agora ela já foi a formatura dela de médica, enfim. Exato. E eu já tá também casando. é bacana essa questão também de... Marcou um dia que marcou. Exato, do sacerdócio, de ser padre, que também tu cria um vínculo com a família também, desde a época, às vezes é batizado, lá na frente tu é convidado também para formatura, para casamento até, né, padre? A gente vê que está ficando velho quando alguém... que eu batizei, agora me procuro fazer o casamento. Mas é sempre uma alegria, sim, as pessoas que a gente encontrou lá atrás, criou um vínculo, e depois, onde eu trabalhei mais tempo, 6 anos, Cocal do Sul, lá no Milha, né? Eu fiz vários casamentos ali de filhos de casais que a gente conheceu. Isso é muito bacana, é um vínculo muito grande, é uma alegria. Isso. Meu amigo Padre José Aires, pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Maracajá. Então hoje é quinta-feira, ontem, quarta-feira, dia 12, foi o dia dos namorados, padre.
Um beijo para a Jurema, minha esposa. O padre, eu queria também, antes de encerrar, que o senhor deixasse um abraço, também uma mensagem para todos os casais. Olha que hoje, inclusive, hoje é dia 13 de junho, é dia de Santo Antônio. Santo Antônio, é. Santo Antônio, esse mês de junho é mês dos Santos Populares, né? Antônio, Pedro, inclusive, Paulo. eu conheci a Jurema pedindo para Santo Antônio. Exato, Santo Antônio é um grande santo, grande santo. Só que lá na Itália, né, eu tive a oportunidade de estar em Lisboa, lá, porque o Santo Antônio, ao contrário do que o pessoal pensa, ele não é italiano, ele é português. Português. É de Lisboa. O nome de batismo é Fernando de Guzmão. Bulhões, desculpa. Bulhões. E depois ele foi para a Índia, na volta da Índia, daí ele ancorou em Pádua, e ali fez toda a vida de santidade. Então, Santo Antônio de Pádua. Mas, na verdade, é um grande santo. E lá, ele é conhecido como santo protetor dos casais. No Brasil, santo casamenteiro. E dia 12, né, que foi ontem, então, Exato. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Você que está namorando, preste atenção, meu filho e minha filha. E muitas paróquias, inclusive, fazem encontro dos namorados. Né? O namoro é um tempo muito especial para conhecer a pessoa e para deixar-se conhecer por ela. Ok? No tempo do namoro. É um tempo muito abençoado, muito bonito. De conhecer as famílias também, né, Pai Elon? Né? Exato. De ir na casa do sogro lá, comer uma polenta. Uma fortaia. Né? Um formai. Exato. Então, é um tempo muito bonito. Vive esse momento como de Deus, como graça. Né? E não esqueça, não somente no casamento se reza, mas também no namoro. Você está namorando? Vai na igreja. Terminou a missa, vai lá como padre, a gente está namorando, o senhor dá uma benção e nós vamos embora. Muitos namorados, os jovens que eu conheço da igreja, pedem a benção para o padre e depois eu fiz o casamento. Olha só, que bacana, né? Mas que graça, né? Exato. Eu gosto dos jovens que se conhecem na igreja. Casamento daqueles que se conhecem na igreja, vai para a igreja casar. Dão certo, flui. Dá certo, flui, negócio anda. Então, o momento de namoro é um momento muito bonito, né? E os jovens, essa força, essa dinâmica, essa energia que eles têm, sempre do dinamismo. Abençoada a paróquia que tem jovens, tem juventude. E toda paróquia tem essa juventude. Que mexe com as redes sociais. Com certeza. Você vai na maioria das paróquias, a gente vai rezar missa por aí, como na nossa. Quem está lá na frente da câmera filmando a missa? Transmitindo a missa? É o jovem, adolescente, as PASCOM, Pastoral da Comunicação. Então, jovem é uma benção. E o tempo do namoro também. Parabéns aos namorados, parabéns aos casados. Santo Antônio os abençoe e os proteja. Amém. Padre José Aires, meu querido amigo Padre José Aires, agradeço de coração, de verdade mesmo, a presença do senhor e ter aceito o convite de vir lá de Maracajá até aqui em Criciúma, nosso videocast. Muito obrigado de coração, viu, padre? Muito obrigado, Pai Elon, de ter participado do Pai Elon e Prosa. Isso. Para mim, uma experiência muito bonita. Obrigado ao jovem, né, uma pessoa nosso querido jovem que fez o convite, né? Sou muito amigo da família dele, de todos, né? A família é grande. Eles são baixinhos, mas a família é grande. São pequenos, mas a família é grande. Não, a família, eles são bem baixos, mas a família é grande. E o jovem, quando ele tiver a minha idade de 94 anos, jovem, eu tenho inveja de ti, cara. Tu vai ser chamado de jovem, cara. Entendeu? Mas tu é jovem de espírito, né? Se Deus quiser, né? Isso. Obrigado, pai. Obrigado pelo convite. Um prazer. Uma alegria. O nosso cameraman também é o... O cameraman é o Pedro. O Pedro, agradeceu ao Pedro também, com todos os seus equipamentos, show de bola. Obrigado, viu, Pedro? De coração também a nossa parceria, agradecer muito. E o padre, então, para encerrar, queria que o senhor deixasse a sua bênção para todos os telespectadores. Claro. Quando abençoamos algo ou alguém, nós estamos dizendo é de Deus. Se o padre dá uma bênção aqui na sala, é de Deus. E, obviamente, a pessoa, somos de Deus. Exato. Então, dar uma bênção significa santificar, dizer que pertencemos a Deus. Então, sobre você, sua família, sua casa, trabalho, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sob o olhar e proteção da Virgem Santíssima,
a Imaculada Conceição. Deus derrame sobre ti toda a bênção, que Ele esteja à vossa frente para vos conduzir, ao lado para vos acompanhar, atrás para vos proteger e guardar, dentro de vós, do vosso lar, para santificar, e acima de ti, meu irmão, minha irmã, sobre todos vocês que estiveram conosco nesta noite, para vos abençoar, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Isso, Padre Aires. Muito obrigado. Deus abençoe você também. Obrigado. Meu amigo, minha amiga, você que acompanhou o videocast Paiolon em Prosa, de coração, muito obrigado, e fique ligado nas nossas redes sociais do Paiolon também, Facebook, aqui no YouTube, que você vai ver muita novidade de vários também entrevistados, como ele, nosso querido Padre José Aires, que é o pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Maracajá. E esse videocast de hoje também teve o apoio do jornal Cocal Notícias, na pessoa do meu amigo Cássio Panhã, também Chefes S.A. de Cocal do Sul, muito obrigado. E obrigado de coração também ao nosso querido Pedro, das câmeras, dos microfones, o Pedro que é o audiovisual aqui do nosso videocast, e também ao jovem Teixeira, designer gráfico e fotógrafo. Um abraço a todos, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.